Vamos ouvir nossa história da Bíblia sobre Daniel na cova dos leões. Mas antes, vamos ouvir o nosso louvor para adorar o Senhor com muita alegria. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa história de hoje, Daniel na cova dos leões, do capítulo 6, versículo do 1 ao 28. E Daniel tinha um cargo muito importante no palácio do rei Dário. Daniel tinha um espírito excelente e todos gostavam muito de Daniel. E Daniel era muito sábio, mas de repente, crianças, alguns homens ficaram com muita inveja de Daniel e queriam prejudicá-lo. Mas Daniel fazia a vontade de Deus. Ele orava, ele falava com Deus. Mas esses homens começaram a falar mal de Daniel para o rei e pediram ao rei que fizesse um decreto proibindo que qualquer pessoa viesse orar para outros deuses. Mas Daniel fazia a vontade do Senhor. Então eles começaram a observar Daniel. E Daniel estava no seu quarto, falando com Deus. Viu só, crianças? Temos que sempre falar com Deus. E no nosso quarto é muito bom falar com Deus. E esses homens viram Daniel falando e orando com Deus. E de repente chegaram ao rei e contaram que Daniel estava adorando outro Deus. Mas Daniel ficou sabendo e pensou: nossa, eu posso até morrer, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus. E Daniel orava 3 vezes ao dia e ele falava com Deus. Mas Daniel ficou pensando e de repente o rei chamou Daniel e mandou jogá-lo na cova dos leões. E crianças, então
Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele era um homem bom. Então, o rei Dário ficou muito preocupado. E na manhã seguinte, bem cedinho, o rei foi até a cova dos leões e chamou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu ao rei Dário que ele estava bem e estava vivo. Então o rei ficou muito feliz e pediu para abrir a cova dos leões. E Daniel falou que Deus enviou o seu anjo para protegê-lo dos leões. E os leões não comeram Daniel, porque Deus guardou a vida de Daniel e enviou o anjo para guardá-lo. E o rei ficou muito feliz e pediu que a todas as pessoas que reconhecessem que o Deus de Daniel podia livrar e salvar Daniel, e assim ele começou a crer no Deus de verdade, o Deus Todo-Poderoso. E assim o rei Dário tirou Daniel da cova dos leões, e aqueles homens maus que não agradaram a Deus, eles sim ficaram presos na cova dos leões. E assim o rei Dário e Daniel voltaram para o palácio felizes e adorando a Deus. E Daniel reconheceu que o Deus é o único Deus da vida dele e que o protegeu e o guardou dos leões. E o rei Dário reconheceu que Deus é o único Deus e que somente Ele deve ser adorado. Então, crianças, vocês viram? Daniel trabalhava no palácio do rei Dário. Então, Daniel engrandecia o Senhor todos os dias. Ele orava, ele falava com Deus, ele tinha muita intimidade com o Senhor. Mas Daniel, por conta de tudo adorar a Deus, teve algumas consequências. Pessoas más no palácio se levantaram contra ele, acusando que ele adorava outro Deus. Mas o Deus deles era diferente, e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas aí eles falaram mal de Daniel para o rei Dário, que amava Daniel. E ali não podia trair o rei nem as suas ordens. Então Daniel foi levado para a cova dos leões. 3 leões, crianças. Então Daniel ficou ali com os 3 leões, mas ele continuou adorando a Deus, engrandecendo a Deus. E o rei Dário, no dia seguinte, foi bem cedinho e chamou Daniel. E Daniel respondeu, e ele viu que Daniel estava vivo. Então o rei Dário mandou abrir a porta e o Daniel saiu. E o rei Dário reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus Todo-Poderoso. E ali ele decretou uma ordem que todas as pessoas servissem a Deus. E ele reconheceu que Deus, o Deus de Daniel, era o Deus Todo-Poderoso. Então, crianças, nós devemos confiar em Deus em todos os momentos de nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa vida. O nosso coração tem que estar sempre limpo para o Senhor. Então, crianças, vamos orar agora? Senhor Jesus, muito obrigada por essa história, meu Deus. Que o Senhor está abençoando as crianças, as suas famílias, Senhor, onde quer que elas estejam, meu Deus. Visita cada casa, Senhor, cada hospital, meu Pai. Abençoa os nossos lares, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, tchau e até a próxima. Coisa